Mas, pô, que massa. E você já entrando nessa parte de treino, velho, eu quero saber agora um pouco dessa tua vida no UFC, mano. Eu quero muito saber, porque, assim, eu sou completamente apaixonado. Não gosto muito de treinar a luta, porque, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, assim. Acho que é um medo, talvez, de infância, de ter apanhado e ter falado, não, mano, isso aqui não gosto de apanhar, não. Mas eu assisto muito, bastante, principalmente o seu primo, o Vicente. Tô sempre acompanhando. Galera que ainda não percebeu, é a lata do Vicente, velho. A lata do Vicente. Eles são primos. O Luquinhas também, corner da Vivi, é isso? Da Vivi, né? Massa, Eu da Vivi acompanhava ela. Araújo. Sou nutricionista dela e do Vicente. Nutricionista dos dois. Então, e pô, já tá, né, acompanhando eles tem muito tempo, né? Como que nasceu, assim, esse teu amor pelo esporte, pela luta? Como é que foram os primeiros treinos pra você? Me conta um pouco dessa tua história no esporte. Assim, você perguntou primeiro do UFC, né? O UFC foi uma coisa que é mais recente, né? Porque, na verdade, a luta ela chegou na minha vida quando eu era bem criança. Então, desde criancinha, minha mãe já me colocou ali no judô, depois no karatê, depois na capoeira. Isso dos 2 até os 10 anos. Com 10 anos, eu entrei no Muay Thai, por conta própria mesmo. O Vicente tinha entrado no jiu-jitsu, a gente sempre foi muito junto, né? A gente cresceu junto. Qual que é, rapidão, só pra eu entender, vocês têm a mesma idade? O Vicente é um pouco mais velho que você, né? Ele tem 5 anos mais, ele é 5 anos mais Cinco anos velho que mais eu. velho. É. Então, a gente sempre muito junto. Eu entrei no Muay Thai, ele entrou no jiu-jitsu e comecei a treinar. Pra mim, no começo era só assim, uma atividade física diferente, né? Eu já gostava de luta, mas quis conhecer uma modalidade diferente. Um pouco depois já o Vicente entrou no Muay Thai, eu entrei no Jiu-Jitsu também, então eu comecei a treinar bem cedinho ali com 10, 11 anos, já o Muay Thai e o Jiu-Jitsu juntos. E assim, comecei a pegar gosto, comecei a gostar mesmo daquilo ali, ver que aquilo ali me dava um suporte tanto de habilidades quanto de força e a parte física, mas também na parte emocional, de coragem, de enfrentar meus medos. É, Nessa fase da minha adolescência, assim, da pré-adolescência até a adolescência, né, digamos assim, dos 10 que eu iniciei a luta até uns 16, foi uma fase que eu usei muito a luta a meu favor no sentido de me equilibrar emocionalmente. Passei por várias coisas, né, que é comum, né, de acontecer, tipo, relação com pai, relação com mãe. É, total. Isso Faz parte da faz vida. parte da vida. Uhum. É muito comum, né, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, como eu não conseguia, às vezes, resolver isso dentro de mim, em casa, eu resolvia isso Na na luta, luta. dando porrada nos outros. E assim, é uma coisa interessante, pouca gente sabe disso. Eu costumava, nos treinos mais fortes, assim, a chorar. Eu chorava muito nos treinos. Começava a Uhum. treinar e ficava com raiva, perdia, digamos assim, o controle e chorava com raiva. Sabe aquele choro de Sim, raiva, de sim. tristeza, tudo misturado, mil Aham. emoções. Eu costumava chorar muito no treino e, digamos assim, me desequilibrar, ir pra cima com tudo, sem saber o que eu estava fazendo conscientemente, né? Nas Uhum. lutas também, quando eu ia competir, por exemplo, minha primeira competição foi com 12 anos de idade. 12 anos, Foi caraca. desse jeito. Foi tipo do 8 para 80, a luta inteira. Eu lutando no 820, assim. Sem saber o que estava fazendo, só, digamos assim, reagindo, né? Principalmente ao quê? Às minhas emoções. Porque a luta, pra mim, ela não é uma coisa necessariamente assim ligada ao adversário. Você tá lutando consigo mesmo ali. Para você dominar Foda. o outro, você tem que estar no seu domínio primeiro. Tem que estar consciente. Tem que estar calmo, presente. Então, assim, foi uma luta interna minha ao longo da minha adolescência até eu conseguir parar de chorar, parar de me desequilibrar, parar de ficar com raiva, parar de reagir e ir aos poucos aprendendo a ter consciência durante a luta, sabe? Durante o treino. A levar um soco e não ficar emocionalmente fragilizado. Uhum. A conseguir fazer as coisas com consciência. Caraca, que irado, velho.
E aí eu fui percebendo, muitas vezes, por exemplo, entrei ali num chuveirinho. Chuveirinho é o quê? É quando fica uma pessoa no meio do octógono e aí vai entrando de 1 em 1 minuto outra pessoa descansada contra você. Caraca. Então Uma roda de, sei lá, 10 pessoas. exato, tipo isso. E aí, assim, isso é pra levar a pessoa no limite, né? Uhum. Quando tinha chuveirinho e eu chorava, né? Eu entrava nesse estado de, tipo, desequilíbrio emocional. Teve um dia que, quando acabou o chuveirinho, o meu treinador, o Daniel Evangelista, ele me... Dá cerrado aqui? Isso, da Sempre treino Cerrado. lá. Sempre treinei lá. Massa. Desde antes de ser Cerrado. Uhum. Aí depois virou realmente a Cerrado e tudo mais, mas esse acontecimento já foi lá na Cerrado mesmo. Ele me chamou num canto, e aí eu tava assim, né, naquele jeito, mil emoções, Uhum. fervendo por dentro. E aí ele começou a me perguntar algumas coisas da minha vida e tal, não sei o que. Quando ele falou, por exemplo, do meu pai, eu comecei a chorar. Desabrochei, assim. E aí ali eu comecei a perceber que essa relação familiar, que não estava tão bem resolvida dentro de mim, eu comecei a perceber que aquele choro, aquele desequilíbrio era por conta disso. Então eu comecei a olhar mais para isso. Comecei a olhar mais para dentro de mim. Pô, por que eu tenho para resolver? Com meu pai, com minha mãe? Caralho, que O que eu massa. preciso resolver em mim e junto com eles, né? Ter um diálogo melhor do que me faz mal, do que me faz bem, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, para que eu pare de ficar dessa forma. Então, à medida que eu fui me resolvendo internamente e também resolvendo esses problemas, essas coisas da vida, eu fui melhorando na luta. Que Eu fui me doido, mano. equilibrando mais na luta. Porque se a gente for pensar na luta, é, é a gente, né, que tá ali. Sim. É como se você buscasse ali a fonte da sua raiva, assim, a fonte dessa sua emoção toda. Que a gente, no começo, né, você achou que era da luta, mas que não era. Pô, muito forte, mano. Muito doido isso daí. Isso é interessante. A luta, Interessante, não, tá interessante pra mim porque eu tenho esses problemas familiares. Com o pai, assim, mais com meu pai. E isso em momentos muito importantes da minha vida, tipo, quando eu tava montando esse podcast, conversando aqui com tu, vários momentos eu sempre lembro disso um pouco. Isso vira uma coisa dentro de mim, que é uma força que eu não sei ainda o que que é. E que você falou aí que a luta te ensinou bastante. Muito massa, mano. Real. eu vejo que o esporte, assim, como um todo, não só a luta, né, mas todos os esportes, eles são ferramentas de autoconhecimento, né? São veículos, são ferramentas mesmo para que a gente se conheça mais. Uhum. E faz parte, né, da gente se conhecer, isso, a gente entender como é que é a nossa relação com a gente, nossa relação com a nossa família, nossa relação com a vida. É, E o esporte movimenta a gente, né? O esporte coloca a gente nesses estados de adrenalina, de coragem, de disposição, movimenta a gente. Então, esse movimento que o esporte faz com a gente também movimenta a nossa parte interior, né? Uhum. Então, a gente começou a falar, né, dessa trajetória da luta. Então, para mim, a luta desde o começo, ela é para mim uma forma de entender a vida e de me entender, e de me autodominar e de me autoconhecer. Salve, salve, Brita! Você acabou de assistir um corte do episódio completo do Brita Podcast. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo pra você. Segue a gente também lá nas outras redes sociais pra você fazer parte dessa comunidade, pra gente curtir, se divertir, dividir e tá sempre aprendendo algo novo todos os dias.